Olá, eu sou Deusi Mantovani, nós estamos aqui novamente no nosso programa Alquimia da Vida. Hoje com duas amigas muito especiais, a Paty Martins, que é astróloga, e a Renata Ferrari, que além de fonoaudióloga, ela é preparadora vocal de atores, de cantores, de apresentadores de TV, né, Renata? Então, estamos aqui hoje para discutir um tema bem interessante, que é sobre o tempo. O tempo, para quem não sabe, é a quarta dimensão, essa questão do espaço-tempo, e todo mundo comentando que nós estamos indo para a quinta dimensão. E o que nós vamos fazer com o tempo? Todo mundo já achou, né, já está sentindo em si, na vida, que existe um apertamento aí do tempo, vamos entender, né? Acho que todo mundo já sente que o tempo está diminuindo, muita gente com essa sensação fala, nossa, o tempo está diminuindo, porque ele está mesmo diminuindo? Ou o tempo está diminuindo porque a gente colocou muita coisa para fazer no nosso dia? A gente sabe que a ciência já comprovou que o dia de 24 horas já está por volta de 18, se é que já não diminuiu. E com o dia a dia, né, com esse número de informações, com essa integração da comunicação, né, tudo online, tudo o tempo real, a gente tem acumulado um nível de informações para processar que a gente mesmo não está dando conta. Então, isso gera uma perturbação. Então, eu trouxe aqui hoje esse tema para a gente discutir, primeiramente trazendo duas questões em relação ao tempo. Primeiro, muita gente ligada, né, falando que a gente tem que se desligar, se desapegar do passado. A gente traz, né, memórias, lembranças, a gente gosta de ficar apegado ao que já aconteceu, porque a gente tem como referência aquela linearidade, né, aquela linha do tempo, em que passado é o que já foi, o presente é o aqui e agora, e o futuro, que é o que vai acontecer. E a gente sabe que essa linha do tempo não existe mais. A ciência comprovou que passado, presente e futuro está acontecendo tudo no aqui e agora, em outras dimensões, mas ao mesmo tempo. Esse tempo vai desaparecer, nós vamos para uma outra dimensão. E como é que a gente faz, né? Porque a gente está fora do nosso presente. Pare, olhe para o seu pé. A hora que a gente olha para o nosso pé, fala, estou no aqui e no agora, estou aqui no momento presente. E nesse segundo, nesse momento, a sua consciência está no aqui e no agora. E é sobre isso, é estar presente no momento presente que traz esse presente ser tão precioso, como fala, né, o livro O Presente Precioso do Spencer Johnson, que ele fala, nossa, qual é esse presente? Qual é esse presente? É o nosso presente. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem que colocar, né, essas memórias, essas lembranças num tempo que já foi, e a gente desapegar para conseguir viver o momento presente, a gente também tem que deixar de ter essa ansiedade absurda dos dias de hoje, de estar projetando o tempo todo o nosso futuro, o medo do que vai acontecer, o controle sobre tudo isso. E é isso que eu estou lançando como um primeiro debate para a gente conversar sobre esta questão. E como Paty, é difícil a gente deixar o tempo vamos começar pra lá, a né? falar sobre o Como tempo. é difícil a gente deixar, né, tudo que a gente viveu, os traumas, os medos, as coisas de infância, como é difícil a gente superar. A gente passa uma vida carregando essas dores, né? E, na verdade, o que a gente tem que fazer é exatamente olhar para tudo isso e tentar superar o máximo que a gente pode, né? Como? Buscando um equilíbrio, né? O autoconhecimento, buscando se conhecer, se aperfeiçoar e cada vez mais, mas a gente tem essa dificuldade ainda e continua carregando tudo isso. Eu acho que a gente traz uma ansiedade, né? Como você disse, o tempo diminuiu, né? Foi comprovado aí. E é verdade, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e quer dar conta de tudo, é muita informação, é muita coisa chegando e com isso vem uma ansiedade de querer dar conta das coisas
que a gente nunca vai dar, não adianta. Não, né? então, e Ilusão, nós isso. tivemos esse ano especificamente um fator muito interessante, né? Que trouxe esse olhar para o tempo e essa sensação muito mais aprofundada, né? Presente do que em outros anos. Por Sim, quê? Conta aí, porque foi dá o dica pra ano de gente. Saturno, né? O Senhor do Tempo, né? Cronos, né? E ele veio para nos ensinar a lidar com isso, né? A lidar com esse tempo, a você saber como lidar com as questões, o tempo certo para cada coisa, como você construir na medida certa. Mas a gente, mesmo assim, né? Nessa ansiedade toda, a gente ainda se perde. Mas a gente precisa olhar para isso. Ainda tem um mês e meio aí, né? O Senhor do Tempo ainda tá perdurando, ainda vai continuar aí. Então, é isso. Então, na comunicação, o que a gente percebe em relação a essa ansiedade, né, do tempo? A gente tem alguns equívocos de comunicação. Nossa. Porque você começa a acelerar a informação ou omitir informação, e isso tem sim um impacto na comunicação. Então, pessoas que estão se expondo demais o tempo inteiro e pessoas que estão cada vez mais reclusas. Então, isso vai muito de como cada um lida com o tempo. Falando de teatro, né, e de televisão, a gente percebe que você tem um texto que é quando ele é uma comédia, quando ele é acelerado. E esse mesmo texto, ele pode virar uma tragédia se você ralenta esse tempo. Então a gente começa a perceber que o ritmo que a gente imprime, ele tem sim um impacto no que você está gerando ao seu redor. E aí entra muito a questão dos florais, por exemplo. Por quê? Né? Por que os florais? Porque ele ajuda você a alinhar esse tempo. Então, associar o trabalho que eu faço de respiração, de comunicação, com essa identificação dos florais, a gente consegue achar esse equilíbrio e esse alinhamento. Tudo tem uma relatividade, porque o que acontece? Eu brinco com os alunos, né? Maçã amadurece em tempo de maçã, jaca em tempo de jaca. E a gente, por causa dessa integração, né, das redes sociais, de estar o tempo todo, agora, é para ontem, é para já, é tudo acelerado, né, que vai gerando a ansiedade. Sim. A gente tem que entrar em sintonia com a natureza e o ritmo da natureza. Não tem outra cura, né? Outro processo que traz o equilíbrio de volta pra gente, sim, que é estar exatamente respeitando o ritmo da natureza, sem esquecer que nós fazemos parte de natureza, nós somos natureza, sim, e a gente tem que respeitar o nosso ritmo. Então o tempo é muito relativo, a gente tá aqui, né, com o tempo, né? Tempo, tá lá correndo, tantos minutos o programa e a gente fala, nossa, vamos respirar, vamos entender, porque nem quem fala e nem quem escuta, né, está nesse processo acelerado. A gente não fica com o cronômetro as 24 horas, que agora são 18 da nossa vida, cobrando, passou mais 1 segundo, 20 segundos, 30, gente, a gente precisa respirar, né? O sol vai nascendo no ritmo dele, a lua vai nascendo e fazendo o trajeto dela no ritmo dela. Cada planeta tem um tempo para dar volta ao sol. A Terra tem um tempo de trazer para nós as estações do ano, o nosso dia de acordar, de dormir. E hoje tá assim, ninguém dorme, tá todo mundo fora desse tempo. A gente tem que começar a observar que nós viemos de uma geração, né, lá nos anos 70, um pouquinho antes, em que você tinha um tempo, por exemplo, para pegar o controle remoto. Você levantava da cadeira, você tinha mais movimento, menos... você tinha que levantar para pegar um livro, você ia até a Barça. Hoje você vai no Google, né? Então isso também muda a sua relação com o movimento. Então, se você começa a associar esse movimento mental com o movimento corporal, você já está se sincronizando com a natureza.
né? Então, o que acontece? As pessoas estão perdendo o timing, né? O tempo, porque elas não têm nem sequer que levantar. Então, essa semana, por exemplo, tive uma criança que virou para mim e falou: tia, você pode ir lá chamar? Se fosse em outros tempos, né? Eu ia virar e falar: meu, vai você é uma criança, eu sou uma cinquentona. E eu me deparei ali como a relação com o outro também está sendo impactada por essa falta de movimento. E essa aceleração mesmo. E essa aceleração. Então, essa nova geração, a gente vai ter que cuidar desse tempo, porque eles não têm tempo para eles. O mental muito acelerado. Depois, isso é um tema para a gente conversar sobre essas crianças. E o que eu vejo muito é que as pessoas estão tão conectadas fora que elas estão esquecendo de olhar para dentro. Olhar para si, o seu né? próprio ritmo. Olhar para as necessidades internas, para as suas dores, para aquilo que elas realmente precisam. Né? Então elas não estão conseguindo lidar com tudo isso, com tudo que está acontecendo. É isso. Vamos continuar nosso papo daqui a pouco, porque agora temos que falar um pouquinho, um recadinho aí dos nossos patrocinadores. Nós trouxemos hoje a linha vermelha do sistema Deus é Luz de Florais. E o que é essa linha vermelha? É a linha de limpeza e de proteção. Então, uma série de produtos aqui que você vai poder utilizar para fazer uma limpeza, um verdadeiro descarrego, tirar cargas negativas, energias negativas, tudo aquilo que você muitas vezes absorve dos ambientes. Tá aqui uma linha inteira para você. E além de fazer a limpeza, vai fazer a proteção. Então tá aqui, tem o sabonete líquido, tem spray, tem o floral, tem os cremes e tem a novidade que é uma floral em vela. Nós vamos falar sobre isso qualquer hora. Então aproveitem essa linha de limpeza e proteção que todo mundo tem que usar, já que o mundo aí fora tá complicado, e o Sistema Deus é Luz trouxe para você, ó, de presente esses produtos. E aproveitando, estamos voltando do nosso intervalinho e pegando o gancho que a Paty tinha colocado aqui para nós, né? Essa falta de olhar para si mesmo e se conectar com o próprio ritmo. E eu trouxe uma coisa interessante, uma outra questão, né, para a gente analisar, que é como nós estamos trazendo tanta coisa para fazer, eu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que a gente chega num dia que a gente, com certeza, nem eu, nem você, nem ninguém dá conta de fazer esse número de tarefas que a gente se propõe. E o que acaba acontecendo? Gerando o que a gente conhece como culpa, né? Então a mãe se dedica ao trabalho, tá culpada porque não tá com as crianças. Se eu estou tomando conta das crianças, ou do marido, ou da minha família, culpada porque não deu conta do trabalho. E assim a gente vai se envolvendo com as tarefas e as cobranças do tem que do nosso dia a dia, num ritmo que com certeza é insano, porque eu vejo nas empresas hoje, né, diminuindo cada vez mais o número de funcionários, os que ficam têm que dobrar as atividades que fazem, então o trabalho está ficando insano, as pessoas sendo cobradas num ritmo que elas não dão conta, e isso está gerando, né, um estresse, uma série de sintomas, inclusive patológicos, e trazendo essa culpa, porque todo mundo vê, né, os super-heróis da mídia, né, agora a rede social, todo mundo lindo, arrumado. Outro dia eu fiz uma brincadeira com os meus pacientes, né, se você tem que ter um tempo para acordar, preparar o seu café da manhã saudável, então demora para você executar, seja uma comida nutritiva, que você tem que se dedicar a um ingrediente, a uma coisa, a compra desse ingrediente que não vende em qualquer mercado, você vai fazer um preparo, isso leva um tempo. Aí você tem que acordar, você tem que fazer a sua meditação, e isso antes de estar batendo ponto lá no seu trabalho. Tem que estar sempre linda, maravilhosa, porque o companheiro, o marido, a esposa, o que vai achar? É o tempo do cabeleireiro, é o tempo de você, né, estar bem. Temos que ler, no mínimo, um livro por mês. Temos que ter um capítulo por dia. O horário para fazer isso. É o horário, fora as funções, né? Que se a gente
vamos fazer respiração, vamos fazer uma atividade física. Temos a hora da academia diária. Gente, se a gente somar tudo que a gente agora, pela nossa consciência, tem que fazer, o que sobra de tempo para você trabalhar, né? Aí cuidar da família, cuidar dos filhos, Gente, é humanamente... E se olhar de novo. Isso, e o tempo da ociosidade, Exato. que ele está sendo esquecido. Ninguém porque descansa mais, na né? ociosidade a gente tem ali o ócio criativo. Então você precisa... As crianças, eu vou falar de novo das crianças, porque eu acho muito importante. Importantíssimo. Elas estão com uma agenda muito lotada. Elas estão com uma agenda que é insana, porque eles não têm tempo para brincar ou para criar a própria brincadeira. Exato. E esse tempo de criar a brincadeira, você está criando uma inteligência. E as crianças estão sendo privadas disso. Então elas só sabem brincar com brincadeiras dirigidas, com o monitor, com Os o aparelhos professor, eletrônicos, né? ou aquela coisa... Você dá o quê? Um tablet para criança, você dá o celular. Então, no restaurante, não tem mais brincar com a massinha da massa da pizza. Não tem mais o desenhinho com giz de cera. Tem um tablet. E você fica ali com o dedo, alimentando o bichinho, ou o joguinho. Então, tem uma questão muito importante que crianças estamos formando. Porque elas não estão respeitando o próprio tempo. Porque os pais não estão respeitando o próprio tempo. E isso são exemplos. As crianças vão fazer o que elas veem, não o que a gente fala para elas fazerem. O famoso tempo de qualidade, né? Isso. É melhor pouco tempo, mas você está inteiro no presente, olha lá pro pé e fala, estou Isso. aqui e agora. Exato. Estou focada na criança, não estando com ela com o celular na mão. E, ao mesmo tempo, essa questão da energia, porque nós vamos falar muitos programas sobre essa questão da energia, porque é isso que é muito importante, né? Não é, Paty? Não, é fundamental. Essa conexão, né? E as crianças sentem a energia, né? Então, você fala, ai, eu fui pro quarto discutir com meu marido, mas a energia tá ali, não adianta, as crianças percebem isso. Então, essa energia que a gente tem que manter uma boa energia dentro de casa, né? É importante, porque isso... E eu acho que tudo parte de um princípio muito simples e ao mesmo tempo muito difícil, que é a gente colocar limites. Perfeito. Não posso, não consigo, não vou. Olha, não vai dar tempo. Então, a gente acaba vivendo a vida do outro, fazendo tudo que o outro pede em função do outro, e a gente acaba se atropelando, porque a gente já tem as nossas tarefas, que é o que eu falei, no dia a dia, se eu for fazer tudo aquilo, já não dá. E eu ainda acabo acumulando tarefas que eu vou fazer para o marido, ou para a mãe, ou para o filho, ou para alguém, um amigo, e a gente acaba se envolvendo. Quando a gente vê, a gente não se priorizou. Você tem tempo de fazer uma massagem, você tem o tempo de cuidar da beleza, e fazer alguma coisa para você, ou sentar e fazer nada, né? Ficar vendo o pôr do sol lá na janela. O tempo de respirar, de descansar, então a gente não se prioriza. É verdade. E são esse tempo precioso, o primeiro a cair da lista. A gente vai colocando tudo né, na frente disso. A gente está sempre olhando para o outro e esquecendo. Isso, porque a também. referência é o outro. A gente com a internet, né, com as redes sociais, a gente acabou ganhando uma nova referência, que é a vida alheia. Então, muitas pessoas passam muitas horas olhando o que essas pessoas, esses influencers, estão fazendo. E ou querem reproduzir, imitar, ou eles querem reproduzir essa vida, ou o que, ao meu ver, é até pior, eles só ficam de espectadores, sentados, deitados, esperando a vida do outro e com a acontecer. frustração de muitas vezes não conseguir atingir aquilo Muitas lá. vezes não, né? A maioria das vezes não consegue. Eu vejo assim, muitas pessoas casal, vai para restaurante e cada um tá no seu telefone, olhando. Eu falo, gente, mas ninguém interage mais. Isso é um tema importantíssimo. Depois a gente fala dessas relações, desses relacionamentos, gente. É impressionante isso. Então, é exatamente isso. A referência, né? Então, que referência é essa? Não, e como eu consigo pôr limite? Trazendo uma coisa que a gente chama empoderamento pessoal. Eu acabo cedendo para fazer o que ela pediu, para que ela continue minha amiga,
continue gostando de mim, trazendo esse amor, essa atenção, esse carinho mesmo, através das relações. Então, a gente acaba cedendo, porque no fundo estamos todos carentes, estamos todos precisando da atenção uns dos outros, e a gente acaba trabalhando essas relações de uma maneira muito errada. Né? Então, sim, esse empoderamento, falar, opa, vou pensar primeiro no que eu tenho que fazer, se sobrar um tempo, terei o maior prazer em ajudar você, mas enquanto eu não consigo cuidar das minhas próprias coisas, então amar o outro como a si mesmo, a gente precisa se amar mais, se olhar mais, se cuidar mais, fazer as coisas que a gente, para conseguir se fortalecer, até para colocar o limite. Depois, uma hora, nós vamos ter que falar sobre essas relações. Muitas pessoas, elas preferem fazer para o outro do que para elas mesmas. Sim. É mais fácil atender o outro do que eu olhar para as minhas questões. Então, isso é algo que a gente deve pensar, né? Deve estar em pauta. Então, por que eu estou fazendo tanto para o outro? Por que eu estou sem tempo para mim? Então, essa é uma questão que fica aqui para vocês pensarem. Com certeza, né? Existem tantas dores aqui que eu não quero olhar, né? Sim. Exatamente. Sim. E o fazer tanto para o outro também é deixar de olhar para você. É uma desculpa. É uma desculpa, né? E também é uma forma de você dizer para o outro, me ame, né? Sim, são as 5 linguagens do amor. Exatamente. Né? Que linguagem é essa que você está usando para se sentir amado? Exatamente. Então, que lugar é esse que você está? Você quer mudar? Você tem tempo para isso? Você quer? Não, aí entra o nosso programa de alquimia da vida. Isso. Queremos mudar, queremos alquimizar, queremos fazer e sair da zona de conforto, né? Sair da zona de Porque conforto. assim, como você fala, eu também, no consultório, a Paty deve ter a mesma experiência de consultório, as pessoas estão pedindo ajuda. Muito. As pessoas não estão felizes, as pessoas estão ficando doentes. As pessoas cada vez mais vindo com sintomas de questões e desequilíbrios emocionais, mentais, a cabeça acelerada. Isso gera sintoma físico. E nós, né, estamos aqui para dar esse amparo. A gente precisa ir buscar esses recursos. Como a Paty falou, seja numa terapia, seja no autoconhecimento, seja a gente estando aqui conversando, olhando, pegando essas dicas, ampliando a consciência e querendo fazer essa alquimia, essa mudança, essa transformação tão necessária na vida de todo mundo, porque a gente tem que mudar o que está aí para o planeta poder mudar. Verdade. Então é isso, gente. Vamos. Quer dar algum recadinho? Nosso tempo, olha lá, estamos falando de tempo. A gente tem aí um tempinho para dizer para vocês, se cuidem, né? Então, procurem ajuda. Então, nós temos aqui profissionais preparados para isso. Eu na parte comunicação, a Deusi dos florais, a naturopatia, né? Que a gente engloba um monte de coisa natural e a gente está trabalhando essa alquimia também. Sim. Eu na astrologia. Na constelação familiar. A gente vai falar sobre isso. Sobre a constelação, verdade, que é maravilhoso. Estamos aqui, né? Buscando esse amparo mesmo para a gente fazer essa troca. É o importante. A gente precisa ter essa consciência, ampliar essa consciência e fazer essa grande mexida, mexer o caldeirão. Essa mudança. Mas é importante saber que depende 100% de você. Isso. Ninguém vai dar esse passo por você. Então, por isso, tem os nossos contatos aqui na tela. Então, quem quiser, procura lá no Instagram, que será um prazer atender vocês. E assim, vocês que querem entrar em contato, manda no direct. O @ Deusi Mantovani, o @ delas, nós vamos deixar aí para vocês. Querem fazer uma pergunta, querem entrar em contato, a gente precisa conhecer quem está nos ouvindo. Aqui é uma troca, né? Uma relação, troca, um relacionamento. Vamos começar esse relacionamento, programa novo. Isso. Lindas, maravilhosas, novas aqui para vocês. Que a gente tem essa abertura, para a gente ter essa relação, essa troca, que a gente vai poder, né, fazer essa grande mexida, essa grande mudança, uma grande alquimia da vida. Obrigada. Estamos no nosso Minuto do Floral. Hoje eu trouxe o chakra gástrico. Faz parte da linha do sistema Deuseluz, a linha ligada aos chakras. E por que eu trouxe o chakra gástrico? Porque estamos falando sobre empoderamento.
E esse chakra é o chakra do eu, é o chakra de colocar esses limites, é o chakra desse empoderamento pessoal, trazer a sua força, é o seu sol, é você. Então, quando a gente está com questões no estômago, da parte digestiva, tem um pouco a ver com isso. Será que eu estou engolindo demais? Não estou processando a minha vida? Não estou processando as coisas que acontecem? Então, tá aqui. Chakra gástrico, você vai poder encontrar no nosso site e se empoderar de si mesmo perante o mundo.